Agora a gente vai, então, viajar. A gente vai, enquanto a gente consegue a conexão com o nosso próximo entrevistado, eu vou falando para você aqui, que está nos acompanhando, que a nossa programação aqui na TV Notícias Agrícolas, ela tem informação para você o dia inteiro. Então, fique ligado. Às 8 horas da manhã começa o Bom Dia Agronegócio com a Carlinha Mendes, trazendo para você uma abertura de mercado muito completa, com entrevistados ali de peso do agronegócio ou do setor da economia. Ela traz informações, claro, né, e notícias muito relevantes sobre o agronegócio, preços de commodities, entrevistas sobre geopolítica, macroeconomia e, claro, né, às 9 da manhã a gente tem realidades das safras, às 10, previsão do tempo, às 11h30, pecuária e mercado e, obviamente, que ao longo da tarde a nossa programação segue aqui e você é o nosso convidado para permanecer ligado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai, portanto, agora falar com o Douglas Peixoto Júnior, ele que é presidente do Sindicato Rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Douglas, eu queria começar te perguntando a respeito da colheita da safrinha de milho. Como é que está aí em Amambai? Então, Letícia, começou, mas bem discreto ainda, poucas áreas, os primeiros milhos de janeiro aí, do começo de janeiro, e estão sendo colhidos, mas eu não tive acesso ainda à produção, só só soube que começaram as colheitas, mas bem discreto ainda. Certo. E Douglas, me diga uma coisa, né? Claro que a respeito, se começou ainda de maneira muito incipiente a colheita, né? Eu até brinco com os produtores aqui, e eu pareço até um disco arranhado falando isso, né? Que eu brinco sempre que a gente só vai saber da produtividade a hora que passar pela última vez a máquina no último talhão, né? Mas Com eu queria certeza. entender com você, assim, ainda que tenha começado essa colheita, como é que está a condição desse milho, né? Como é que está a qualidade desses grãos? Então, segundo alguns dados que a gente tem da ProSoja aqui, que fez o levantamento através do programa que a gente tem no estado, que é o SIGMS, as condições aqui do município de Amambai, a gente está aqui com uma condição de 55% das áreas em condições boas e ótimas, 20% da área regular e 25% da área ruim. Em um total aí de 48 mil e quase 49 mil hectares de milho plantado. E eu queria entender também, Douglas, a respeito, né, que você falou, cerca de 55% das áreas do milho aí no município de Amambai, elas estão em condições boas ou ótimas. Isso é devido ao clima? Isso é devido a uma baixa pressão por pragas e doenças? Qual que foi o contexto do desenvolvimento desse milho até o momento? Na verdade, o que aconteceu na nossa região foi o seguinte: a gente veio de uma seca lá em janeiro, né? Que acabou afetando a nossa soja, antecipou o ciclo, a gente conseguiu plantar milho no começo de janeiro. E aí, com o retorno das chuvas, no mês de fevereiro, esse milho primeiro plantado, no primeiro plantio de janeiro, ele acabou que pegou um pouco mais de seca, digamos assim, até o retorno regular das chuvas. Então, esses são os milhos que estão com uma condição ruim. Mas o restante é com o retorno das chuvas, ou essa noite choveu aqui, então tá tranquilo. Questão de pressão de doenças foi tranquilo também. E a gente está se encaminhando aí para uma boa safra. E, Douglas, eu queria entender também outra coisa, né? Se essa colheita começou agora, a gente tem ali uma condição, né, de uma mudança de tempo agora com uma frente fria entrando, que já começou, né, a atingir ali a região sul do país, inclusive com previsões ali para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, até de neve, e isso deve então se espalhar de certa forma para o Brasil. Eu queria entender como é que vocês aí de Amambai, né, e o produtor sul-mato-grossense está de olho nesse clima. Claro que a gente tem aquela divisão, né, do estado que a gente divide a parte norte da parte sul, mas eu queria entender para vocês aí de Amambai como é que está esse radar climático. Então, segundo as previsões meteorológicas, tanto o modelo europeu quanto o americano, para nossa região ainda não tinha ocorrência de geadas, né? Então, é uma queda brusca da temperatura, mas não é um evento que ainda nos preocupa com certeza, assim. Certo. E também tem a questão de que esse milho ele já tá, se ele já está no ponto da colheita, esse milho ele já está mais bem formado. Ele está um pouco mais resistente a essas condições de possibilidade de baixas temperaturas?
Então, esse milho que foi plantado no primeiro plantio em janeiro já está praticamente escape, né? Se ocorrer uma geada agora. Mas os milhos plantados a partir da segunda quinzena de fevereiro, a gente espera aí que até a segunda quinzena de junho já esteja escape também. Outro ponto que eu queria entender com você, Douglas, é a questão das negociações, né? E entender como é que esse milho ele está sendo negociado, os contratos futuros, aí o pessoal de Amambai, quantos por cento desse milho, dessa safra já foi comercializado, já foi travado futuramente, e como é que estão as liquidez aí nas negociações? Então, esse é um problema que a gente tem. Vejo baixa venda ainda, porque a gente não tem como travar o grão físico, devido à questão também que se a gente não, lá atrás não sabia se ia colher ou não, né? Devido à ocorrência de geado, mas como a safra está se desenhando aí, passou o time de vender com preço bom. Então, o pessoal vai ter que começar a vender a partir de agora, porque as contas chegam lá em agosto, né? E E eu vejo assim que, como a produção vai ser boa, vai dar uma rentabilidade boa também para os nossos produtores aqui. outro ponto que eu queria entender com você é a respeito de armazenamento e logística, né? A gente sabe que a capacidade estática do Brasil de armazenamento ela é bastante complicada. Aí no Mato Grosso do Sul, né, a gente tem esse polo muito grande de produção de grãos. Eu queria entender quanto da safra de soja ainda está armazenada, como que isso pode impactar agora que essa colheita do milho está começando, como é que vocês estão observando essas questões de armazenamento e de logística? Então, a gente observou nas últimas semanas aí um movimento bem grande nas cooperativas de embarque, né? Estão tirando soja, porque a safra vai ser grande, não vai caber todo esse milho. E eu sempre brinco com os produtores daqui, falo, não sei onde que vai guardar todo esse milho, porque vai ter milho com força. Mas isso é um problema bom, né? É melhor a gente não ter onde estocar e resolver esse problema do que a gente sofrer mais um ano com produção baixa. É um problema bom, foi ótima expressão, Douglas. E aí a opção vai ser Silubeg e se continuar essas chuvas que você até comentou que veio uma chuva pontual essa semana, aí vai ter que ir para o secador. Isso adiciona algum custo de produção que deve apertar a margem aí do produtor? Na verdade, a gente sempre é colhido com a umidade mais alta devido a para não ter perdas, né? O produtor prefere pagar um pouco a mais para secar o milho dele do que ter quebra de colheita. Então, já é um custo que já o produtor já faz essa conta e está preparado. E aí, colocando, já que a gente está falando de custo de produção, pensando, ainda não existe né, essa questão da média de produtividade estabelecida, porque a colheita só está começando, mas assim, já se estima uma boa produção de milho. Queria entender, com os preços de venda, com os custos de produção aí para o produtor de Amambai, e também como que está essa comercialização, como é que fica a margem do produtor? Então, a gente tem vários modelos diferentes de plantio. Por exemplo, tem produtor que fez custo baixo, plantou um material mais barato, se precaveu da forma que se desse uma frustração, não ficasse devendo tanto. E já temos produtores também que fizeram alto investimento. Então, eu acredito aí que a rentabilidade vai ser boa, porque nossas lavouras estão com condições aí de fechar na média do município até 100 sacos de média geral. Perfeito. E sabe uma questão que eu também queria pontuar com você, Douglas, e tirar essa dúvida? A respeito do milho, conversando com vários produtores de vários pontos do Brasil, muitos relataram que alguns híbridos que seriam tolerantes, principalmente ao ataque de lagartas e cigarrinha, eles não seguraram muito essa questão nesse ano, esses desafios no campo. Queria entender se aí em Amambai também foi o caso, e aí se você puder trazer para a nossa audiência um contexto de como que foi a pressão por pragas e doenças, seria ótimo. Então, a gente sofreu mais localizado, né? Alguns híbridos específicos que não aguentaram esse ano, mas em geral tá tranquilo. Não, a pressão foi baixa, pouco percevejo, então pra gente foi um ano tranquilo de para fazer o controle de pragas e doenças.
Perfeito. E Douglas, para finalizar, eu deixo a palavra aqui para você, um tempo, né, para você dar um recado, seja para o produtor rural de Amambai, seja para o produtor rural sul-mato-grossense ou para o produtor rural do Brasil todo que está nos acompanhando aqui. A palavra está com você. O que você está vendo para os próximos meses aí, para as próximas semanas, principalmente? Muito obrigado, Letícia. Obrigado pelo espaço da gente estar trocando essa ideia aí. Eu queria dizer a todos os produtores que nós somos a locomotiva do Brasil, a gente tem o know-how de como fazer e a gente se prepara para isso, para os momentos como esse, e que Deus abençoe a nossa, a nossa vida e a de todos que dependem do agro. E é isso aí, vamos para cima, que o Brasil não pode parar e a gente também não. Amém, que assim seja. E todos nós dependemos do agro, né? Independente de quem queira admitir ou não, seja para colocar etanol no teu carro, seja para você colocar comida na mesa, seja a roupa que você está vestindo, o agro, ele está em tudo. Douglas, muito Com obrigada certeza. pela sua participação Obrigado, com a Letícia. gente, viu? Tchau, tchau. Aí estivemos com Douglas Peixoto Júnior, que é presidente do Sindicato Rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo as informações, portanto, da colheita do milho, que começou ainda que de forma incipiente, deve ganhar ritmo nas próximas semanas. Por enquanto não dá para ter uma noção muito assertiva sobre a média de produtividade por hectare, mas fato é que deve ser uma safra boa, inclusive a capacidade de armazenamento ela não deve sustentar todo esse milho que deve ser colhido, mas segundo Douglas é um problema bom, né? Se assim a gente pode dizer, que foram até as palavras dele. Cerca de 55% das áreas lá em Amambai, dessas áreas de milho, estão em condições ótimas ou boas. Houve ali alguma pressão por pragas e doenças, alguns híbridos de milho que não conseguiram segurar um pouco ataques de lagartas, mas essa safra, de uma maneira geral, ela deve ser bastante positiva para o produtor de Amambai, lá no Mato Grosso do Sul.